Oi, gente! Tudo bem com você? No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história na universidade pública. Sabe por quê? A gente tá com um marco bem bacana no canal. A gente completou 100 vídeos, 100 conteúdos produzidos e disponibilizados gratuitamente aqui para vocês. E eu com uma infinidade de comentários, com uma série de curtidas, compartilhamentos, etc. E aí, muitas pessoas viram e mexem me perguntam, seja aqui, seja nas minhas outras redes sociais, como é a minha história na universidade pública, né? Que faculdade que eu estudei, onde que eu fiz o mestrado, onde eu fiz o doutorado, enfim. E aí pensei que, em um momento onde a gente tem uma série de inverdades ditas sobre as universidades públicas no Brasil, acho que vale a pena contar um pouco da minha história e da minha perspectiva, como é que eu vejo a universidade pública, considerando que eu já passei por algumas delas, tá bom? Então, espero que você goste desse tema, tá? Se você gostou, já coloca o seu like aqui, já compartilha com uma pessoa que você conhece e que talvez saiba ou não saiba muito da universidade pública, porque o que eu vou falar aqui, é claro que não é uma verdade absoluta, mas é com base na minha vivência de universidade pública, tá bem? Bom, antes de mais nada, também quero agradecer muito a todos vocês que me acompanham ao longo desses 2 anos no canal, porque se a gente consegue hoje chegar a tantas pessoas é graças a vocês. Então, muito obrigada, tá bem? Porque vocês comentam aqui, eu leio todos os comentários e às vezes eu demoro para responder, pessoal, porque eu gosto de fazer respostas qualificadas para as pessoas. Eu não gosto de responder no calor do momento, assim que eu leio e tal. E eu deixo também as notificações do meu celular desativadas, senão eu não consigo viver, né? Não sei como é que é a experiência de vocês. Então, aí geralmente eu tiro um dia, né? E aí nesse dia eu vou respondendo a todo mundo, tá bom? Então você já pode comentar aqui, inclusive, se você tem alguma experiência com universidade pública ou não no Brasil, tá bom? E esse meu vídeo também é fruto de uma inquietação a partir de um comentário que foi feito em na minha última participação lá na Rádio Justiça, que a gente teve um comentário de um ouvinte onde ele defendia que as universidades públicas têm que cobrar mensalidade, enfim, para que elas consigam se manter, etc. A minha opinião completa em relação a esse assunto vai estar, né? Ela já foi pro ar e aí ela vai estar disponível aqui ao longo da semana, eu vou botar para vocês. Mas hoje eu quero então me centrar na minha história na universidade pública. Bom, vocês sabem, né? Eu só estudei em universidades públicas. Então, eu com 17 anos fiz vestibular. E aí, na época do vestibular, eu fiz em várias universidades diferentes. Não era como hoje, gente. Você que hoje tem o Enem, que faz uma prova e ela vale para várias universidades do Brasil inteiro, olha, levanta a mão pro céu. Porque na minha época, a gente tinha que fazer provas em dias diferentes, com métodos de avaliação diferentes e em cidades diferentes, inclusive. Então, eu lembro que eu fiz vestibular para a Universidade Federal de Uberlândia. Eu fiz num sistema que era um sistema de avaliação seriada. Você fazia a prova no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio. E ao final, eles faziam uma média lá e aí verificavam se você conseguiria entrar ou não com a sua nota. Então, fiz na Federal de Uberlândia. Eu fiz vestibular também na Federal de Minas Gerais, na UFMG, que era o top, né? Nossa, estudar em Belo Horizonte era chiquérrimo, o povo achava muito chique. Fiz também na Universidade Federal de Viçosa, que foi a prova que eu fiz na minha cidade mesmo. Ou a da PUC eu fiz? Não sei. Mas eu acho que foi a única prova que eu fiz na minha cidade mesmo, porque Viçosa, há muitos anos, assim, eles têm uma tradição de preocupação com a acessibilidade dos alunos. Então, eles sempre descentralizavam a prova. Ela não era feita só em um lugar, era feita em vários locais diferentes do Brasil. E a minha cidade, graças a Deus, era uma das cidades que tinha prova da UFV. E também fiz vestibular na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que tinha um campus de Arcos. Arcos é uma cidade do lado da minha. E aí, então, eu fiz o vestibular nesses 4 locais e cada um para uma coisa diferente, acreditam? É porque, assim, em Uberlândia não tinha jornalismo. Mas eu já estava no processo, eu falei, bom, vou fazer para direito. Fiz para direito em Uberlândia.
Na UFMG eu fiz para publicidade e propaganda. Em Arcos eu fiz para jornalismo. Em Viçosa eu fiz para jornalismo. Esqueci. Eu também tentei a USP, a Universidade de São Paulo, que eu queria fazer jornalismo na USP, porque era super famosa e tal. E eu lembro que a prova do vestibular da USP era uma prova unificada que chamava FUVEST, uma coisa assim. E aí a prova era imensa, o caderno de prova chegava, você tinha que recortar para montar o caderno de prova, enfim. Foi uma prova, tive que ir para São Paulo para poder fazer a prova e tal. E aí eu fui aprovada, graças a Deus, fui aprovada em primeiro lugar na PUC de São Paulo, de PUC Minas. Fui aprovada em 17º lugar em Viçosa, para jornalismo, e fui aprovada em Direito na Federal de Uberlândia. Não fui aprovada em Publicidade na UFMG, então, graças a Deus, acho que eu não ia ser uma boa publicitária. E também não fui aprovada na USP. E, na verdade, depois eu até pensei, a minha nota de primeira fase daria para eu ter passado na USP se eu fosse fazer relações públicas, porque a nota de corte de relações públicas naquela época era menor. Mas, enfim, né, eu acredito muito na providência de Deus e tudo bem, fui fazer, escolhi Viçosa, por quê? Porque quando saiu o resultado de Uberlândia, eu já tinha ido a Viçosa, já tinha conhecido umas meninas legais com quem eu ia dividir casa no início até, enfim, né, a gente não conhece ninguém e tal. Já tava assim no pique, e quando o pessoal de Uberlândia avisou que eu tinha sido aprovada e tal, aí eu nem pensei duas vezes, falei, não, obrigada, pode passar minha vaga para outra pessoa, porque eu já tô bem feliz, vou lá pra Viçosa. E na PUC de Arcos, engraçado, o dia que eu fui fazer minha matrícula, que foi o primeiro vestibular que saiu o resultado, quando eu fui fazer minha matrícula, saiu o resultado de Viçosa. Aí nem fiz a matrícula nada e tal, e vida que segue. Bom, então, e aí fui então morar em Viçosa, que é uma cidade que fica na zona da Mata Mineira, que é uma das universidades eu acho que é a universidade mais linda do Brasil, gente, assim, eu tenho um carinho, um amor por aquela cidade, por aquela universidade, porque o campus, pode botar no Google aí, Universidade Federal de Viçosa, gente, se vocês não conhecem, se vocês nunca pensaram em ir pra lá para poder estudar, é uma excelente opção, porque tem um lago no meio do campus, ela tem aquele formato de, os prédios do campus são muito bem distribuídos, num jardim imenso, assim, e ela tem algumas coisas que, pra mim, na minha condição financeira, na condição da minha família, dos meus pais, que eram assalariados, era muito boa. Por quê? Porque em Viçosa, eles tinham, eu acho que tem ainda, uma preocupação grande com a manutenção do estudante de baixa renda dentro da universidade. Eu não conheço outra universidade que antes de Viçosa já adotava um critério de reservar metade das vagas para alunos de escolas públicas, por exemplo. Eu não entrei nessas vagas, porque o meu ensino médio foi feito numa escola privada, lá em Formiga. Mas, então assim, metade das vagas dos cursos era para pessoas que estudavam em escola pública, e aí eles tinham uma preocupação em manter essa pessoa lá. Então, em Viçosa tem alojamento estudantil, né? Você manda uma série de documentos e aí eles vão soltando listas, contando quem é que foi aprovado ou não, à medida que as pessoas vão se formando nos alojamentos. Eles têm uma política de bolsas de alimentação, seja para você trabalhar no RU ou trabalhar com iniciação científica, mas ganhando bolsa, trabalhar nos laboratórios, trabalhar na companhia universitária de encenação, que foi o meu caso. Então, assim, o aluno que não tem condição financeira para pagar um aluguel, para os pais ficarem mandando dinheiro cotidianamente, ele tem um amparo ali, e eu me senti muito amparada, porque eu fiquei morando com as meninas por 3 meses, em um contrato que a gente fechou de 3 meses no Mundial Residência, eu nem sei se existe mais, mas era um lugar que já era mobiliado, eu dividia quarto com a Bruna, minha amiga querida, e aí era Bruna, Tassi, Fê e eu, que são minhas grandes amigas, gente, assim, muito, ai meu Deus, são muito bons, fico até emocionada de lembrar. E aí nós ficamos 3 meses, quando passou os 3 meses, o meu nome saiu na lista do alojamento. E aí eu me mudei, então, fui para um alojamento e morei nesse alojamento durante todo o meu período da graduação, assim. Então, eu não paguei aluguel para estudar em Viçosa. Imagina se tivesse que pagar mensalidade, fora de cogitação, completamente, assim. Então, em Viçosa, por exemplo, aí as minhas refeições, a maior parte delas eu fazia no restaurante universitário, porque eu era bolsista do teatro. A gente tinha uma companhia de encenação lá, eu não sei se existe ainda,
que quem eram os diretores eram Fabrício e Luciano. E a gente viajava, fizemos peça, viajamos inclusive para Bahia para poder apresentar uma peça do Jorge Amado, fazíamos peças também lá. Então, assim, ao longo da minha graduação toda, eu fui bolsista de alojamento e bolsista de alimentação. Inclusive, quando tinha greve em Viçosa, todo mundo que morava no alojamento recebia cesta básica. A universidade, eu lembro da gente fazer fila para poder pegar a cesta básica, para que essas pessoas não ficassem desassistidas, porque comer no restaurante na cidade seria muito mais caro, né? Bom, então essa bem resumidamente, assim, foi assim que eu entrei no jornalismo e na Universidade Federal de Viçosa, especificamente. E eu acredito muito, assim, que foi muita bondade de Deus, porque eu sou da primeira turma de jornalismo da Federal de Viçosa, e o nosso curso, a gente teve vários problemas, a gente teve professor picareta, mas a gente também teve professores muito bons. Tanto que todo mundo da minha turma tá muito bem, graças a Deus, assim, eu não tenho notícia de alguém da minha turma que se formou e que não tá com emprego, porque eu acho que a gente se virou muito bem, sabe? A gente não tinha nada de mão beijada, tudo do curso a gente tinha que correr atrás. Enfim, eu lembro que a gente teve aula de fotografia sem ter laboratório de fotografia. Enfim, mas são coisas e experiências que valeram a pena e que, enfim, me motivaram muito e motivaram todo mundo da minha turma. Daí, quando eu me formei, eu fui para Unicamp para fazer uma pós-graduação lá em jornalismo científico, que eu acho que eu já contei aqui, ou não sei, mas que foi uma das matérias que eu mais odiei na graduação, jornalismo científico. Eu lembro que quando a minha professora de jornalismo científico avisou que tinha esse curso na Unicamp, eu falei, cara, que pessoa louca vai passar 1 ano e meio estudando jornalismo científico? Que coisa chata e tal. Mas vejam como são os caminhos, né? Eu fui fazer o meu último estágio da graduação, eu fiz no laboratório, chamava Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Viçosa, chamava Centev. E aí eu tinha que montar a comunicação deles, eles não tinham nada e tal. E aí, nesse estágio, eu super me apaixonei pelo jornalismo científico, a minha monografia foi em jornalismo científico, e aí logo tentei a prova do Labjor, da Unicamp, e fiz mestrado lá e passei lá. Então, eu ia e voltava toda semana, porque esse estágio me admitiu como contratada depois que eu me formei, e aí eu ia toda segunda-feira para Campinas, passava o dia lá estudando e depois voltava. Avião? Claro que não, amigos. Ônibus, 14 horas para ir, 14 horas para voltar. Essa foi minha rotina durante os primeiros 6 meses de pós-formada, né? Os meus primeiros 6 meses fazendo uma especialização foi desse jeito. E aí eu morro de rir quando eu vejo as pessoas falando que eu tive sorte. Eu falo, tá, sorte. Vai dormir 2 noites por semana durante 6 meses dentro do ônibus pra ver a coluna, como é que fica, né? Mas eu tinha esse ideal, né? E assim, como era uma especialização que era gratuita, era Unicamp, né, gente? Assim, você tá entre uma das melhores do Brasil, você ter contato com tudo o que aquela universidade te possibilitaria, pra mim foi muito, muito significativo e foi muito determinante para que eu não desistisse, sabe? Porque eu tinha certeza que se eu me formasse ali, outras portas se abririam. E aí eu tentei aproveitar o máximo de oportunidade possível. Então eu fiz a pós-graduação na Unicamp, gratuita também. Lá eu também comia muito no bandejão. Depois eu passei para o mestrado, eu fiz mestrado na Faculdade de Ciências Médicas em tocoginecologia e obstetrícia, com o doutor Arão, que já é falecido, foi meu orientador, assim, foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre método científico, sobre rigor, sobre disciplina, sobre organização, assim. Eu sou muito grata, sabe, pela oportunidade que ele me deu. Ele podia ter orientado vários médicos e ele me selecionou para ser orientanda dele. Então, sou muito, muito grata. Então, aí fiz o meu mestrado na Unicamp. E aí, quando eu fiz o mestrado, eu já podia pleitear a bolsa de alojamento, porque a Unicamp também tem alojamento. E o alojamento da Unicamp era bem melhor do que o da UFV. O da UFV é um quarto, tipo, um pouco maior do que esse aqui, que tem 5 camas, 5 guarda-roupas, que tem um banheiro que é lavabo, que é a pia da cozinha e que enfim, é bem apertadinho.
mas vivi lá com dignidade o tempo todo, graças a Deus. Nossa, antes isso do que imagina. E aí, depois, o da Unicamp já era um apartamentinho, assim. Tinha a sala, tinha o quarto, tinha a cozinha, tinha varandas compartilhadas, assim, entre os vizinhos de lado compartilhavam a varanda, tinha uma varandinha na frente, a gente tinha vizinho em cima, enfim. E aí, lá eu morei também com meninas sensacionais. Se te falar, né, em Viçosa, eu morei com meninas muito boas, assim. Porque primeiro eu era caloura, né, a que chegou... por último, aí depois 2 se formaram, aí entraram 2, depois outras 2 se formaram, aí eu fiquei a veterana do quarto, assim. E, enfim, foi um tempo muito gostoso. Eu acho que morar num alojamento estudantil possibilita com que você aprenda muito sobre compreensão, paciência, entender um pouco as regras de convivência básica, mas ao mesmo tempo ser tolerante, sabe, com as pessoas. Pra mim, acho que construiu muito da minha personalidade eu ter morado em alojamentos estudantis. Então, e aí na Unicamp, então, eu fiz um mestrado. No meio do mestrado, eu consegui uma bolsa, fui aprovada pelo Banco Santander, fui morar na Espanha, fiquei um tempo na Espanha, fazendo parte do meu mestrado lá, depois eu voltei. E aí, depois, consegui um emprego, né? Procurei um emprego antes de o mestrado acabar, porque não sou boba, eu já falei pra vocês, eu não sou boba, não é de hoje, não. Você precisa pensar no emprego antes de acabar sua pós-graduação, tá, querido? Não vai achando que vai balançar o diploma e que as portas vão se abrir, porque elas não se abrem. O emprego não cai no colo, você tem que ir atrás antes de se formar. Daí, quando eu me formei, antes de me formar, eu consegui um emprego, vim morar em Brasília para trabalhar no Ministério da Saúde. O contrato era de 1 ano, eu acabei ficando lá 7. E nesse meio tempo, acabei... foi me dando a vontade de fazer o doutorado, porque eu comecei a dar aula numa universidade privada, sentia esse desejo de compartilhar conhecimento, de estar em sala de aula, eu me sinto muito bem em sala de aula, então eu falei, bom, mas eu quero numa universidade pública, por causa do meu histórico de universidade pública, eu falei, eu quero dar aula numa universidade pública, sem nenhum demérito para a universidade privada, mas eu queria pesquisa, então... Eu queria pesquisa e eu queria também devolver um pouco, né, para a sociedade o ensino que eu tive de graça. De graça não, todo mundo pagou, todos os brasileiros, inclusive eu. Mas, vocês entenderam, né? Então, assim, quando eu fiz a seleção do doutorado aqui na UNB, eu já tinha uma outra condição financeira, né? Assim, eu não tentei o alojamento da UNB, porque a UNB também tem alojamento. Ela também tem uma política de assistência estudantil, que é interessante. Mas eu já tinha uma outra condição financeira. Eu já estava, se eu não estou enganada, eu já estava até casada, sabia? Acho que sim. Mas, então assim, né? Eu já não morava sozinha, eu já não morava de aluguel, eu já pagava um financiamento, mas enfim. E aí eu estudei na UNB, fiz o meu doutorado na Universidade de Brasília também gratuitamente, sabe? E se vocês me perguntarem assim, né? Mas a universidade não tem problemas? A universidade pública não tem problemas? Gente, tem vários problemas. A universidade pública, muitos. Por exemplo, quando eu cheguei em Viçosa, meu curso passou 1 semana mais ou menos sem professor, 2 semanas, sei lá. E aí a gente foi se reunir com o pessoal do DCE. E aí, que é Diretório Central dos Estudantes, naquela época, né? E aí, vejam que engraçado. Eu cheguei na reunião e eu tô sentindo um cheiro esquisito, sabe? Uma coisa estranha, tipo de dia, uma coisa estranha e tal. Aí depois que me contaram que era maconha, eu nem sabia que era maconha de verdade. Aí me contaram que era maconha. Aí eu falei, gente, mas essa pessoa tá fumando maconha aqui, no meio da reunião de dia, dentro da universidade. Ai, não quero isso mais. E aí acabou que eu me afastei do movimento estudantil. E não é pra dizer, e assim, porque pra mim não fazia sentido, e também não faz sentido, misturar, né, assim, eu acho que a universidade é um ambiente de construção de conhecimento. Pode me achar careta, tudo bem, assim, a sua opinião não vai fazer muita diferença naquilo que eu acredito. Mas, sim, eu acho que, enfim, aquilo ali pra mim foi um choque, assim, eu não achei, pra mim aquilo ali não era ambiente. Falei, como assim? A gente tá no meio de uma reunião e tal, essa coisa de fumo, né? A gente teve uma professora, e meus colegas que estudaram em Viçosa vão lembrar, eu não vou falar o nome dela, mas ela fumava dentro da sala, era uma professora de filosofia.
Todo mundo que estudou em Viçosa e fez filosofia na minha época vai lembrar dessa professora, sabe? Inclusive, teve uma vez uma aula, uma grande amiga minha começou a tossir e deu uma crise alérgica, porque ela fumava dentro da sala de aula. Aí você fala, como assim? Não tinha internet nessa época, né? Não tinha rede social. Inclusive, sabe como eu fazia para acessar a internet? A gente tinha e-mail bol, né? @bol. E as pessoas da minha idade vão saber. E o que a gente fazia, gente? A gente não tinha computador em casa, nunca, no alojamento, imagina. Aí a gente fazia o seguinte, na reitoria de Viçosa, da universidade, tinha uns 5, 7 computadores, e aí a gente tinha 15 minutos para poder usar. Então, era uma fila que se fazia, você ficava em pé, e aí por 15 minutos você podia usar. O que você usava? Você olhava e-mail, no máximo, né? Olhava um outro site, a internet ainda tava começando, né? Fica parecendo que a gente é velho, né? Assim, mas enfim. E aí, muito tempo depois, quando eu já estava quase formando, se inaugurou um laboratório de informática. E eu lembro que eu ia para esse laboratório e aí ia pesquisar, mas sempre tava com aquele, eu acho que chama ICQ, não sei, aqueles chat do BOL, do UOL, sabe? Assim, paquerando o povo, assim, muito, os primórdios do Tinder, gente. Não tinha foto direito, não tinha nada direito, enfim. Mas só pra vocês terem uma noção, né? Então, assim, isso pra mim foi uma coisa muito negativa, assim. E, assim, a universidade inteira sabia, sabe? Que em determinados espaços rolava droga, que tinha essa professora e ninguém fazia nada. Hoje eu me pergunto, eu falo, gente, por que a gente nunca fez nada, né? Não sei, acho que a gente não tinha essa coisa de mobilização que se tem hoje, sabe? A internet possibilita que a gente se engaje mais, né, nas causas, eu não sei, assim. Então, enfim, se você for pensar, né, que... Mas aí, o que eu quero dizer com isso, assim? Aí, por causa disso, a universidade foi ruim? Não, a universidade foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Mas é claro, gente, como toda instituição, é claro que tem problemas, sabe? Por isso que eu fico bem preocupada quando eu vejo gente que nem nunca pisou na universidade pública ou que teve uma experiência ruim, como a que eu tive, por exemplo, e consegue colocar no Twitter, falar em alto e bom som, inclusive, né, governantes nossos do nível federal falando barbaridades da universidade pública, sem reconhecer que, bom, onde tem gente, aonde tem cabeças diferentes pensando, é claro que pode acontecer coisas boas para uns, coisas ruins para outros, coisas ruins para todos, mas não significa que o todo é ruim, sabe? Quando eu vejo essas discussões da universidade pública, eu falo, poxa, mas não dá pra tomar o todo por uma parte, pra falar assim, nossa, tipo, ai, tem maconheiro, só maconheiro na universidade, ai, é só gente drogada, ai, é só, como é que o povo fala? Pessoas peladas, não sei o que e tal. Se isso é uma manifestação, isso não representa a universidade pública como um todo. Não representa, assim, né? E olha que eu sou super careta, né? Vocês podem até... Eu sou muito bem resolvida com as minhas crenças, os meus valores, aquilo que eu acredito ou não. Para algumas pessoas, eu sou considerada careta e, bom, vida que segue. Mas, assim, colocaria, se eu tivesse filhos, incentivaria que eles fizessem universidade pública, se eles quisessem fazer, né? Hoje, talvez, eu colocaria eles mais no curso técnico antes e depois na universidade. Mas, enfim, uma outra coisa. É claro que aí você fala, não, mas nossa, essa coisa de droga e careta e tal. Deixa eu te dar um outro exemplo de um momento muito ruim que eu passei na universidade, que isso foi na Universidade de Brasília. Eu fui fazer uma aula lá à noite, porque tem uma coisa maravilhosa na UNB, gente, que se chama UNB Idiomas. São uma série de cursos de línguas, tem até grego, para vocês terem uma ideia, a preços muito populares. E aí eu faço francês lá, tô me formando já. O preço é muito mais barato do que qualquer outro curso. E aí, é claro que a turma tem mais gente, né? Assim, o professor não dá aquela atenção individualizada, mas línguas, meu filho, tipo, depende de você também, né? E aí, assim, eu fui fazer uma aula, um semestre eu fiz no ICC Sul à noite. E, gente, foi horrível. Eu não conseguia me concentrar, porque tinha tanta bagunça nas salas próximas. Sempre tinha barulho de balada, de festa, não sei o que, bem no horário da aula. Que eu falava, caramba, como é que as pessoas conseguem produzir conhecimento aqui? E isso é uma coisa que
todo mundo na UNB sabe, e eu fico pensando como é que as pessoas permitem isso, sabe? Porque eu gosto de festa, gente, eu acho legal, eu já gostei mais, mas ok. Mas eu acho que em horário de aula não dá pra fazer festa, tipo no centro acadêmico. Não dá, porque você tá desrespeitando o meu direito de estar lá pra aprender, né? De estar ali na sala do lado pra aprender. Então, só que aí dizer que então, a UNB todinha não presta, porque, nossa, tem festa em uma sala no ICC Sul, em um semestre específico. Não faz sentido, sabe? Eu sou fruto de universidade pública. E eu acho uma graça quando as pessoas falam assim, todo mundo que faz universidade pública depois fica desnorteado, fica, nossa, sem valores, blá, 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 blá. Primeiro, toda generalização, né? Bem burra. Mas, e em segundo lugar, lá na Universidade Federal de Viçosa, eu participava de um movimento chamado Universidades Renovadas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas que tem um foco em evangelizar dentro da universidade. Então, tinha grupos de oração, experiência de oração, tinha uma série de atividades que a gente chamava que era o povo da capela. Dentro da universidade tem uma capelinha que é muito, muito significativa, muito especial para mim. E que eu falo, nossa, graças a Deus tinha esse grupo que era da religião na qual eu fui criada, na qual eu me batizei, né? Eu fui batizada. E é a religião que para mim faz mais sentido e é coerente com aquilo que eu acredito, né? Com os meus valores. E estar na universidade, podendo conciliar a fé e a razão, para mim foi fundamental, sabe? Eu vejo as pessoas falando, não, todo mundo que entra na universidade depois fica ateu, fica não sei o que, né? Eu penso que se você é pai, mãe, tem receio, né? Não vou botar meu filho na universidade porque ele vai ficar ateu, nananã. Eu entendo assim, acho que as pessoas são livres e elas fazem escolhas, estando ou não na universidade. Cabe a cada um ter uma personalidade formada para entender por que você faz as suas escolhas, inclusive escolhas religiosas. Eu fui batizada na igreja católica, mas eu não sou católica porque fui batizada lá. E sim porque eu estudei a doutrina, eu sei os princípios, eu sei os valores. Eu entendo que é a religião que conduz o meu caminho, conduz a minha vida de uma maneira coerente. Então, pensem nisso também, sabe? Na verdade, esse vídeo ficou até mais longo do que o que eu queria falar, mas, em resumo, é isso. Eu passei por universidades públicas, não estou aqui para dizer que todas as universidades públicas são excelentes, porque eu não conheço todas, né? Como eu disse, a UNB tem vários problemas, a UFV tem vários problemas, a Unicamp para mim, das três, me parece que é a que tem menos problemas, porque tem mais recurso também, né? Ela é estadual, o orçamento dela é ligado ao estado de São Paulo, que é o estado que produz mais renda no Brasil, tudo isso tem que ser considerado, né? Mas, para mim, valeu muito a pena estudar em universidade pública, sabe? A minha orientanda de mestrado defendeu a dissertação dela agora, tem 15 dias, e ela foi na Universidade de Brasília, né? Eu fui professora, como é que eles falam? Orientadora específica no programa de pós-graduação em saúde coletiva lá, no mestrado profissional. E aí, assim, como eu fico feliz, sabe, de poder continuar ligada a uma universidade pública, né? Eu trabalho hoje numa instituição pública de saúde, que é a Fundação Oswaldo Cruz, e tenho muito orgulho de poder contribuir com o meu país, sendo servidora pública e tendo sido formada em universidades públicas. Era isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se tiverem dúvidas, comentários, eu vou amar dialogar com vocês. E uma coisa importante, como a gente fez 100 vídeos agora, essa semana, no canal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma maratona de conteúdos inéditos. Eu tenho alguns vídeos alguns conteúdos produzidos lá na Rádio Justiça, e eu vou soltá-los todos de uma vez essa semana. Então, ao longo dessa semana, ao meio-dia, fique ligado, porque vai ter conteúdo novo. Aproveita e compartilha com uma pessoa que você gosta, tá bom? Graças a você que compartilha que o nosso conteúdo chega a tanta gente. Eu não imaginaria que tantas pessoas interagiriam comigo e fariam comentários positivos ou negativos, etc.,
tão rápido aqui no nosso canal. Eu fico muito feliz. E o fato de eu ter aberto o canal é muito também como uma forma de devolver para as pessoas que financiaram o meu estudo, né? Alguma coisa que eu sei. Em nenhum momento no canal eu tento passar uma verdade absoluta ou passar aquilo que é, enfim, como se fosse, né, a regra para todo mundo. Não, eu falo, por isso que chama canal da Mariela, né? Mariela Oficial. Não se chama regras sobre pós-graduação, porque, enfim, é a partir da minha experiência que eu falo. E, enfim, espero que você tenha um dia maravilhoso e dê uma visitadinha em alguma universidade pública se você não conhece. Porque com certeza você vai encontrar. Você pode até encontrar coisa ruim, mas vai encontrar muita coisa boa e muita gente boa também, que é o mais importante. Muita gente interessada em fazer a diferença, em melhorar o nosso país, tá bem? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigada por me acompanhar ao longo de 100 vídeos.